A gente vê que a cada dia caem os mitos que construíram aquela campanha moralista que derrubou a Dilma, prendeu o Lula e elegeu o Bolsonaro. Vejamos aí o que aconteceu. Agora é o Bolsonaro, que se intitula o novo na política, apesar de ser velhíssimo como deputado, tem 28 anos de mandato, antes de ter sido eleito. O Bolsonaro indicando aqui o seu filho, de apenas 35 anos, e com experiência zero em diplomacia, para ocupar a maior embaixada do Brasil no exterior, qual seja a embaixada nos Estados Unidos. Antes eu queria pedir desculpas aos nossos internautas amigos pela ausência que tem sido um pouco frequente nos últimos dias. É que eu estou terminando de fazer um livro e tem me dado muito trabalho, mas eu acho que até o final da próxima semana, ou mesmo antes, eu já estarei de volta com esses vídeos e esses comentários diários. Então, voltando à questão do nepotismo e do filhotismo que voltam a assolar a política brasileira. Apesar de todas aquelas promessas do novo, do diferente, daquilo que não é político ou aquilo que é somente apolítico. Vocês querem exemplo mais cabal do que essa indicação do filho do presidente da República para ser o embaixador todo-poderoso em Washington? Eduardo nem quer saber de política externa ou de relações com os Estados Unidos. Olha aqui no que ele está mesmo interessado. É na fofoca política. Ele deu uma entrevista à Veja, eu acho que naquelas páginas amarelas, em que ele diz o seguinte: vai perder as fichas quem apostar na queda de Moro. Ora, o Bolsonaro, o Eduardinho, né, um rapazinho de 35 anos de idade, formoso, bonitão, ele se metendo também em política e falando sobre o Moro. Ora, cadê o Moro? Todo dia pedindo licença, todo dia indo para os Estados Unidos e agora, claro, evitando ir para a Câmara e o Senado para prestar novos depoimentos sobre aquelas mensagens estarrecedoras do ponto de vista tanto técnico como jurídico, que ele trocou com os procuradores, ameaçando inclusive alguns deles, para impor aquela sua pauta, aquela sua agenda que ele recebia lá de fora, para perseguir os políticos e lideranças populares do PT e de outros partidos. Não é só o PT, tem também o caso do João Williams, que foi obrigado a pedir exílio fora, saiu do país para não ser morto pelas milícias. E a quem estão ligadas essas milícias? Há muitas insinuações aí, que é de gente fortemente instalada no poder bolsonarista. E é na mesma revista Veja, esta que agora tenta se redimir de toda aquela sua política escatológica contra os governos populares. Aquela revista que chegou a fazer um conluio com o Carlinhos Cachoeira para fazer espionagem política, ela agora vem com algumas matérias interessantes, sobretudo este seu acordo com o site Intercept,
do jornalista americano Greenwald, que descobriu aquelas conversas do Moro com os procuradores, dizendo que novos diálogos, indícios de conversas impróprias entre Deltan e Gebran. Quem é o Gebran mesmo? Agora, quem é o Gebran? O Gebran é aquele desembargador do Tribunal Federal de Recursos que não só confirmou a sentença do Sérgio Moro contra o Lula, como aumentou de 8 para 12 anos de prisão a retenção de Lula naquela prisão de Curitiba. Então, o que é que diz essas mensagens? As mensagens foram analisadas pela Veja e citam encontros fortuitos, entre aspas, entre procurador e desembargador do TRF4. O desembargador em questão é João Pedro Gebran Neto, que atua como relator dos casos da Operação Lava Jato. Parte dos diálogos nos quais Gebran é citado se refere a Adir Assad, um dos operadores de propinas da Petrobras e de governos estaduais, preso pela primeira vez em março de 2015. Em setembro, ele acabou condenado pelo então juiz Sérgio Moro a 9 anos e 10 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e formação de quadrilha. Então, são essas as novidades, não é, que circulam na imprensa com relação àquelas mensagens. As mensagens trocadas por Sérgio Moro, os procuradores, e agora envolvendo diretamente o Tribunal Federal de Recursos. E ainda há pessoas ingênuas que pensam que aquela Operação Lava Jato não foi um julgamento altamente político daqueles adversários incômodos do governo de plantão, hoje seguramente apoiado, tendo como esteio principal o chamado estabelecimento econômico financeiro.